Então tá, hoje, 29 de julho, daqui a 2 dias mais, fechamos 31. Esse agora, julho e agosto, são meses de 31 dias, certo? São meses em que o tempo demora, dá a impressão, né, no espírito, né, e angustia até um pouco assim, para quem está aí, sabe, preocupado com o tempo. Mas hoje são 29 de julho, segunda-feira, certo? Temos aí coisas acontecendo. Outro dia, uma filha que eu tenho, sabe, quando eu falei para ela que eu ia cobrar Pix, estaria querendo cobrar Pix, e cheguei a anunciar e coloquei aí, sabe, o número de Pix, ela me esculhambou, certo? Disse que eu precisava crescer mais um pouco aí, sabe, melhorar, ampliar, entendeu? Para só depois ficar aí, porque, sabe, ela não pegava bem, não soava bem, não tinha estética. Tipo, ela não falou assim estética, sabe? Mas eu que estou falando aqui, sabe? Aí me ajudou, inclusive, a modificar, sabe? Aí pegou o Smart, certo? Foi para dentro da minha conta, pro meu canal, sabe? Lá fez as modificações e excluiu o Pix. Eu fico olhando assim, sabe? Porra, é uma menina muito sabida, eu tenho o maior orgulho dessa filha. Eu tenho 5 filhos, certo? São 4 do sexo masculino, ou sei lá, são. E, e ela, certo? Ela luta, sabe? É 4-1, entendeu? Mas tem 2 netas aí, sabe? Que mais ou menos equilibram o jogo aí, sabe? Eu espero assim. Agora sim, sabe? É a minha riqueza. É o patrimônio, como diz o Marx, é a prole, certo? O que o trabalhador tem de si, sabe? Aí, assim, mal colocado, sabe? O burguês, ele tem a propriedade dos meios de produção, sabe? O proletário tem só o braço, bicho, o músculo e, sabe, o músculo cerebral e o músculo da carne, certo? O músculo celular, entendeu? Mas deixa eu falar uma coisa aqui. Tinha uma outra coisa também que eu queria jogar assim pra cima, sabe? Aí falando aí, sabe? Eu sou caboclo falador, não esqueçamos, certo? E eu dou bom dia a cavalo porque eu sou caboclo falador, tá certo? Mas assim, tinha uma outra coisa que eu queria acrescentar. Assim, eu estava aí distraído, são agora 9h30, certo? 34, e na verdade eu estava ali, sabe? No defronte do Smart TV assistindo o jogo de vôlei, sabe? Das meninas aí, gosto, sabe? Ontem eu assisti o jogo, sabe? Das meninas no futebol, porra, foi foda. Eu acho particularmente, sabe, que eu tenho uma opinião, sabe? Aí, sabe, não sei como expressar isso, sabe? As meninas têm aí essa história de um cabelão longo demais, sabe? Eu tenho a impressão que o cabelo aí pode estar atrapalhando. Talvez não seja isso, não. Eu estou aí com bandalheira, certo? Mas o que eu acho é o seguinte, a nossa equipe, ela não é uma equipe assim, sabe? É fatalista, fatal, entendeu? Mortal, sabe? Porra, cara, sabe? Tipo assim como jogam aí as espanholas, entendeu? Eu tenho uma ideia na minha cabeça que é assim, certos esportes são adequados para certos tipos de corpos, certo? E, por exemplo, mas aí eu sou pego na contradição, né? Quando eu vejo, por exemplo, e vi, acho que foi no Mundial passado, sabe, japonesas e espanholas jogando, ou japonesas e europeias jogando do modo geral. As europeias são longas, sabe, são assim, né, o estilo é longilíneo, entendeu, de corpo. E agora sim, na medida que são longilíneos, são mais lentos, certo? Aí tem as asiáticas, as japonesas, por exemplo, certo? Que é aí, nesse mundo aí, sabe? É de furar bloqueio, sabe? De furar argumentos, certo? Elas são aí, sabe, um povo aí que vem trazendo habilidade no mundo do esporte. Mas eu queria falar uma outra coisa, sim, mas deixa eu concluir. Então eu acho assim, sabe, que aí as desvantagens, sabe, tem umas certas desvantagens aí corporais assim para certos tipos de esporte, eu não sei, tá certo? E aí nessa hora combinam duas coisas. Ontem, certo, a japonesa, certo? A capitã, acho que foi a capitã, não sei se foi a capitã. A capitã bateu o pênalti, eu me lembro bem, não sei quem foi que fez o segundo gol de virada. Pegou a Lorena, sabe, adiantada. E hoje eu estava lendo aí com o rabo do olho, sabe, que o pai da japonesa que fez o gol disse: Olha, presta atenção que a Lorena se adianta muito, ela fica fora da área, entendeu? Foi dito e feito. Mas assim, sabe, eu tô curioso e eu penso, sabe, e penso no ser humano nessas horas, sabe, ao invés de fazer guerra, sabe, guerra ao esporte. Os gregos inventaram essa história, sabe, né?
Os gregos inventaram assim, aí a cultura europeia inventou assim, ou mais do que inventou, talvez praticou bastante, sabe? Eu penso que o esporte do modo geral havia, sabe, e há, sabe, em todas as culturas. Os mongóis, por exemplo, tinham um negócio de pegar, sabe? Eles precisavam de cavalo para correr, para andar nas estepes, certo? E tinha um jogo que pegavam assim um cabrito, eu não sei se eles matavam antes o cabrito, entendeu? Um carneiro ou coisa parecida, sabe? E ficavam correndo para lá e para cá, jogando o cabrito para lá, o cabrito para lá, entendeu? Lembrando ali, sabe, aquelas orcas no mar ali, sabe? Nas zonas de frio, sabe? Comendo ali lobos marinhos, sabe? Onde eles pegam, assim, o lobo marinho, arremessam para cima, as orcas, certo? E jogam para cima, sabe? E torturam, sabe? Aquela coisa antes de comer, de engolir. Às vezes, quem sabe até nem come, certo? Aquilo só de bandalheira, só de maldade, entendeu? Se é que a gente pode atribuir maldade aos animais, tá certo? Mas o fato é que os gregos inventaram essa história dos esportes, mas ao mesmo tempo faziam guerras, certo? Aí aparece o tal de Kant, eu acho que era isso que eu queria lembrar, sabe? Dizendo que guerra é necessária. Eu vou ver essa história aí, sabe? Desse papo furado aí. Eu só sei dizer que o Kant estava ali numa área de fronteira perto da França, como o Marx. Eu estou lendo aí uns textos de Marx, era outro assunto também que eu queria falar, e eu vou continuar lendo, certo? O Marx escreveu e publicou em vida apenas um livro, certo? Que foi o livro 1. Me parece que depois houve mais 4 edições, tanto foi assim o material que ele deixou, e que não conseguiu publicar em vida, tá certo? E deram origem aos livros 2, 3 e 4. Tá certo? Mas em vida mesmo ele publicou o livro 1. E eu comecei ontem uma leitura de 30 minutos, sabe? E pelo pouco que eu pude ali anotar, dá assim um percurso mais ou menos de como ele, sabe? No fundo o que fala, e eu gostei, sabe, é de chamá-lo, um velho, não falou velho revolucionário, mas chamou de revolucionário, tá certo? Entre tantos ali que havia, sabe, havia muitas pessoas ali com espírito revolucionário, tá certo? O Proudhon, por exemplo, ali, sabe, que a gente quando lê aí, quando fala do Proudhon, você fala que ele era um pouco ingênuo, certo? O Marx vem e fala ali de socialismo científico ou coisa parecida, entendeu? Mas o fato é que Marx, sabe, foi descrito, e ele também morava, como o Kant, ele morava na fronteira ali, sabe? Eles moravam na Alemanha, ali na fronteira com a França, sabe? E os dois assistiram, sabe? Assistiram ali os acontecimentos. Quem sabe ouviram tiros de canhões ali, sabe? Ali na Revolução Francesa, eu acho que eu estou misturando aqui alhos com bugalhos, quem dava tiro de canhão, na verdade, era o Napoleão, certo? Mas o fato é que ali a Revolução Burguesa Francesa pipocou, certo? E os dois estavam ali por perto, sabe? Tanto Marx quanto o Kant, certo? O Marx nasceu em 18. A Revolução é do final do século 18, certo? E o Marx nasceu já no século 19, 1818, entendeu? Mas o fato é que a Revolução estava ali bem perto, certo? A Revolução Burguesa Francesa, entendeu? E assim, e eles estavam por ali, os dois Kant. Kant morreu em 1804. O Kant talvez tivesse mais assim quentura, né, com a Revolução Burguesa Francesa, tá certo? Mas o fato é que franceses e ali, sabe, e os gregos mais acolá, entendeu? Trouxeram para nós padrões assim, culturais, sabe, que são hoje, no campo da política, os gregos aí criaram essa coisa que a gente está discutindo hoje, e eu terminando aqui esse papo, eu já vou pular para o meu X, para a minha conta no X, certo? Eu quero falar da vitória do Maduro. Mas assim, eu estou lendo então, eu estou dizendo que eu estou lendo aí, e quero ler, sabe, vamos ver se dá. Eu acho que eu tenho que pedir, rapaz, autorização para o pessoal da Boitempo aí, sabe, me darem autorização para fazer essas leituras aí, sabe, e fazer esses vídeos, tá certo? Porque de repente eu posso estar aí praticando crime de abuso ou crime contra o direito autoral. Não sei se usar sem autorização aí, sabe, o direito de propriedade, sabe, dos outros é crime eleitoral, eu não sei. Não sei se é crime, é ilícito civil, se é ilícito penal, vou ter que ver isso aí. Mas assim, o fato é que eu baixei na internet, em PDF, estou lendo e quero fazer mais uma leitura. Ontem eu fiz meia hora, vou fazer hoje mais meia, tá certo? E o que se, assim, sabe, o que se capta, assim, do Kant, eu peguei aquela história da proximidade dele com a Revolução Francesa, se bem que eu já sabia disso muito antes. Um tempo aí eu fazia compra de umas revistas aí sobre filosofia. Essas revistas levaram farelo, sabe, em mudanças assim, sabe,
de mudanças de casa, sabe, eu fui perdendo essas revistas uma a uma, certo? E acondicionando mal e assim, essas revistas levaram farelo. Mas eu lembro que uma delas era dedicada a Kant, sabe? E ali foi ali que eu li que ah, foi ali que eu li que ele tinha o maior interesse na Revolução Francesa, tá certo? Mas muito bem, vamos falar, então, eu falava de Marx, certo? E Marx eu gosto, sabe? Foi um caboclo ali que tinha muita coisa para fazer e poderia ter sido dedicado a outras tantas coisas, certo? Mas o cara foi se preocupar com justiça social, tá certo? Ver se pode uma coisa dessas, com a injustiça do mundo, tá certo? E assim, aí você vai, sobre isso assim, sabe? Mais ou menos que eu quero cultivar, e vamos lá que vamos. Então, aí eu tava ali, sabe, comecei a atrasar desse vídeo porque eu estava assistindo, diz que ouvindo o Breno Altman falar das eleições lá na Venezuela e vendo no Smart TV os jogos ali das meninas do vôlei, certo? Contra as nigerianas. Aí nesse momento, bicho, eu chego a pensar o seguinte, sabe, que nós aqui no Brasil, nós temos aí uma mistura, somos um tipo raciado, sabe? Um tipo, deixa-me ver a palavra, eu gosto de usar muito, mestiço. Somos mestiços. Quem gostava muito de falar isso, sabe? Foi aquele antropólogo amigão do Leonel Brizola, agora eu não vejo o nome dele, certo? Que falava de nós mestiços, sabe? Uma raça nova. Aí faz lembrar aquela série da Marvel, sabe? Sobre os mestiços de DNA, entendeu? Ali, o pessoal ali, aquele pessoal aí que tem aqueles poderes assim, sabe, exagerados. Porra, tá na ponta da língua, porra, agora não vem, porra, é foda, entendeu? Mas assim, aquela raça ali do Wolverine, sabe, aquele pessoal todo ali, e assim, porque o mestiço, os divergentes, qualquer coisa assim, a espécie humana, bicho, como os animais também, estão o tempo todo aí, sabe, em evolução, sabe, sabe, vendo aí o que Darwin falou, sabe, as espécies aí continuamente estão aí, sabe, andando, marchando, entendeu? A superfície do planeta favorece isso, tá certo? Aí eu fico olhando ali as africanas da Nigéria jogando contra as brasileiras, sabe? Perderam, foi 3-0, entendeu? As nossas jogadoras são todas, a gente percebe a maior parte delas ali, sabe, ali com marcas da ascendência africana ali nos cabelos e na cor, tá certo? E do outro lado, na Nigéria, bicho, ali as autênticas negras, entendeu? Pretas. Eu não sei bem como usar a palavra preta e negras, entendeu? Eu não sei como aí, mas o fato é que dá para ver bem, sabe? E aí o que é que a gente vai, sabe, chegar à conclusão? Eu tenho uma avaliação sobre isso, para mim, sabe, são esses tempo todo, sabe, de colonização, sabe? A Nigéria, me parece, foi colonizada pela França, eu acho, e outros países aí, sabe? Que foram para lá, sabe? Desde o tempo de Tarzan, Tarzan diz que, mas quando já? Mas o fato é que os europeus foram para dentro da África, bicho, sabe? Ali aquele cara da Bélgica, o Leopoldo e não sei mais quem, o Leopoldo foi pro Congo, certo? Porra, caralho. Mas assim, eu só sei dizer que, sabe, dá para ver ali, não sei se é isso que faz aí, sabe? Os atrasos genômicos, entendeu? Só pode ser, bicho, sabe? Só pode ser, tá certo? Quando esses países aí, europeus, ao mesmo tempo que eles contribuem, assim, com o processo civilizatório, mas eles contribuem com um processo civilizatório com valores de exploração humana, sabe? Com valores capitalistas, sabe? Com valores aí, sabe, de expropriação dos excedentes da mais-valia para eles, entendeu? Os caras enchem a barriga, sabe, de vantagens alimentares. Vê se pode uma coisa dessa, certo? E de vantagens da saúde física e mental. E deixam, sabe, o resto ali, a sobra, o bagaço, certo, para trás. Tá certo? E eu penso então que aí as africanas ali naquele jogo contra o Brasil ali, sabe? Eu não sei bem como colocar isso aí, mas o fato foi que o Brasil ganhou de 3-0, sabe? E eu não sei o que isso tem a ver, sabe? Em termos de vantagem, de melhoria da espécie, aí, sabe? Que se localizou aqui no Brasil, sabe? Né? Sobre as africanas aí, sabe? Eu não sei, sinceramente, eu não sei e fico na dúvida. Mas deixa eu ir, então, feitas essas perorações todas, deixa eu ir para cima, sabe? Eu falava que eu estava ouvindo o Breno, sabe? Assistia o jogo com o olho certo e eu via o Breno com o ouvido. E aqui no meu X eu fiz alguns posts exatamente sobre isso, sabe?
Eu não sei de onde é. É da BBC, eu acho que ela vai deixar aqui eu abrir aqui. A BBC vai deixar eu abrir. Maduro vence eleição na Venezuela, desconselho. Oposição contesta e aponta fraude grosseira. Deixa eu ver que horas são. Quanto tempo? São 15 minutos de vídeo, ainda tem bastante tempo. Então está dizendo aqui, Maduro vence eleição na Venezuela, desconselho. O conselho é o Conselho Nacional Eleitoral, tá certo? É um órgão, é um poder. O Breno esclareceu para nós que, ao contrário de nós, sabe? Montesquieu foi um filósofo francês, não sei se é bem filósofo, certo? Mas ele era um cara da nobreza, o Montesquieu. Era um cara, talvez, aí da filosofia política, vamos colocar assim, tá certo? E ele achou que ali, sabe, vendo a herança que os gregos deixaram para nós, certo? Entendo a monarquia, tendo a aristocracia e a politeia, ali a monarquia como sendo o poder absoluto, a aristocracia como sendo aquele poder já coletivo, certo? Mas um poder coletivo é seleto, certo? E a politeia é aquela coisa mais aberta, mais franca, mais popular, talvez, tá certo? E essa coisa evoluiu, chegou no tempo de Montesquieu, e Montesquieu entendia que para a polis ser governada, sabe, precisava de três poderes. Aí o Breno mesmo falou, sabe, que na França revolucionária burguesa, na verdade havia dois poderes só. Era o poder legislativo e o poder executivo, não havia o poder judiciário como poder, tá certo? Eu não sei como é que eles se safavam ali, sabe, para fazer aí as tarefas do poder judiciário na França revolucionária. Eu não sei se era aquela coisa ali, sabe, que se formou ali, sabe, se criava um conselho ali, sabe, para atuar como tribunal judiciário, entendeu? E faziam aqueles julgamentos que levaram Luís XVI para a guilhotina, a Maria Antonieta e aquela coisa toda, entendeu? Mas o fato é que os eclesiásticos e ali o pessoal ali, sabe, da nobreza se vira em pau por de aranha, sabe, com esse conselho judiciário que levava aí a nobreza, sabe, e os padres e, sabe, para guilhotina. Foi foda aquilo ali, sabe? Aí eu só sei dizer, rapaz, que lá, aqui no Brasil colaram três poderes, tá certo? O legislativo, o executivo e o judiciário, mas lá na Venezuela são cinco. Tem até um tal de poder moral, bicho, vê se pode. Tem o legislativo, o executivo e tem o judiciário, são três, certo? Mas tem o poder moral e ainda tem mais um outro, tá certo? Mais um outro poder, que agora não vem na cabeça, tá certo? Eu só sei que a Venezuela persegue um padrão, sabe, de instituições, sabe, de cultivo de instituições, que o mundo capitalista não aceita. Essa é a grande questão, bicho. Os caras colocam o dinheiro, sabe, a riqueza, a apropriação dos excedentes da produção, sabe, acima de tudo, sabe, o capitalismo, sabe, a ganância, essa coisa que o Schopenhauer falava, sabe, a ganância dentro daquela coisa, sabe, do medo, sabe, de morrer de fome ou coisa que valha, entendeu? A ganância para mim está ali dentro daquela vontade, da vontade de fome, tá certo? Antigamente e a revolução neolítica foi isso. Foi ali, sabe, o esforço em domesticar animais, o esforço em domesticar plantas, certo? E depois aquilo ali colou, deu certo, houve os excedentes, tá certo? Então, mas a preocupação qual era? A preocupação com a fome. Em cima dessa sobra aí, sabe, da produção, da produção de alimentos, tá certo? Que sacia a fome, está certo? Fome que é uma vontade, que é a causa ali, fome que é uma causa, sabe, de vontade, digamos assim, tá certo? É pendurada ali, enganchada ali, sabe, nela, pela ganância e pelo lucro, tá certo? O capitalismo está dentro dessa instância aí chamada vontade, fome de vontade, entendeu? Ou vontade de fome, entendeu? Sei lá como é que a gente pode chamar. Mas a coisa está ali dentro, tá certo? Isso aí quem falou foi Schopenhauer, tá certo? Eu quero evoluir nessas minhas ideias a partir daí. E assim, aí o Montesquieu vem e diz assim, olha, para diminuir, para ajudar aí, sabe, a reduzir essa perseguição aí sobre a fome, sobre o medo e sobre essas questões da reprodução, de prejuízos à reprodução da espécie, tá certo? É preciso organizar, tirar o poder da mão dos reis, tá certo? Eu concordo, eu estou inventando aqui, certo? Eu concordo que não pode ter monarquia, porque a monarquia é um poder absoluto, o poder de um não dá muito certo.
Mas também aí não pode ser o poder ali, sabe, o poder só da aristocracia, é melhor ter o poder popular, certo? E dentro desse poder popular, com uma diversidade aí de vontades políticas, e a vontade política que é uma vontade aí no mundo da representação, não é a vontade propriamente, vontade jurídica, uma derivação é na superfície, dentro, de acordo com princípios de causalidade, e aí, sabe, dentro das dimensões de tempo e espaço, tá certo? Copiando, reproduzindo a vontade, eu não quero perder o conceito de Arthur Schopenhauer, certo? A vontade enquanto força instintiva. Eu queria introduzir também, sabe, colocar a força instintiva, o vocábulo instintivo, a categoria instintiva, como sendo um valor, sabe, um valor vocabular, assim, relevante aí para os meus ensaios, tá certo? O instinto. Eu lembro que, assim, no meu tempo aí, sabe, quando eu fazia estudo, havia quem não concordasse muito, sabe, que o ser humano pudesse ter instintos, certo? Por achar que isso aí ofendia a dignidade humana, chegava até a ofender a Deus, entendeu? Mas eu creio que manter o vocábulo e a categoria instinto como sendo aquela força medonha, e dizer que a vontade é um instinto, para garantir aí o Schopenhauer, no mundo aí interior, tá certo? No mundo da superfície, há uma cópia, certo? Uma analogia, mais do que uma analogia, certo? Um uso aí, sabe, de práticas e aí, sabe, de conceituações, sabe, que chega na direção de Montesquieu, quando fala que é preciso três poderes, sabe, para fazer a boa governança da polis, tá certo? E da polis, ou quem sabe até da cosmópolis, certo? Que seja, entendeu? Mas o fato é que se deve constituir essas três instituições. Lá na Venezuela, como eu estou dizendo, são 5 instituições, certo? Montesquianas, como disse o Breno. Aí veja, de repente Maduro vence a eleição, certo? Seguindo aí, sabe, a orientação desses 5 poderes, inclusive tem o poder moral, o Schopenhauer, o Arthur, ele fala de necessidade moral, tá certo? Então veja que tem ali todo um grupo de instituições que cuida, inclusive deve ter aí, sabe, dentro das instituições jurídicas, um código penal na Venezuela, mas há ainda uma instância com força de poder, chamado o poder moral, certo? Ali na Venezuela, e o pessoal, sabe, acha que carece ali, diz que falam aqui, olha, Maduro vence a eleição na Venezuela, diz conselho, mas a oposição contesta e aponta fraude grosseira. Ora, praticar fraude, certo, vai contra o princípio da moralidade dos venezuelanos, tá certo? Então, assim, e ontem a gente via ali as reportagens que eram feitas, aí escolhia nas TVs progressistas, tá certo? Eu assisti ontem o DCM, por exemplo, em 2 momentos, tá certo? E acho que foi o DCM, o canal que mais, assim, tinha uma jornalista, não vou lembrar o nome dela aqui, tá certo? Simpática, inclusive, sabe? E mostrava, assim, sabe, fazendo as matérias no meio da rua, a serenidade entre os venezuelanos. Ela, inclusive, estava numa área onde ali os eleitores, era uma área de eleitores ali, classe média talvez, certo? E não se via barulho, bicho, tá certo? Como é que pode haver fraude grosseira e não ter barulho nas ruas? Essa é a indagação que eu faço. Só na cabeça da Maria Corina Machado, tá certo? E dos seus séculos, vamos dizer assim. Mas o fato é, bicho, o seguinte, sabe? Quando a gente vê essa história de governar a cidade, tá certo? Os que querem governar a cidade, eles têm interesses econômicos, tá certo? São caras que querem os excedentes da produção para si, tá certo? Querem lucrar, tá certo? São gananciosos, tá certo? Hoje a Venezuela é um país, sabe? É um país que tem a maior, digamos assim, a riqueza de petróleo, sabe? De fóssil, como é que o pessoal fala? De material energético fóssil, certo? De petróleo. Os maiores poços, as maiores minas de petróleo, eu não estou achando a palavra adequada, sabe? Do mundo, tá certo? E lembrar que a Venezuela, ali no começo do século XX, sabe, era já explorada, tinha o seu petróleo explorado por empresas
estadunidenses, veja que os estadunidenses, eles valorizam as empresas, certo? Eles valorizam os indivíduos, tá certo? O indivíduo cria uma empresa, sabe, desenvolve, o governo ali, sabe, de turno, o Estado fica para trás, o governo de turno fica olhando, mas favorecendo os empresários dele, sabe? Foi o que aconteceu aqui no Brasil, tá certo? O governo de turno, o Obama derrubou a Dilma para ficar com a Petrobras, sabe? E empurraram o Temer para facilitar, sabe, a apropriação da Petrobras, e colocaram, como é que chama aquele cara, o parente, sabe, não sei o que parente, certo, para presidir a Petrobras. Esse cara entregou, sabe, e colocaram a Lava Jato, e a Lava Jato, sabe, veio aí, sabe, penalizando a Petrobras, quase destruíram a Petrobras, sabe, falando aí de corrupção, dizendo que a empresa era uma entidade corrupta, quando na verdade não é. A Petrobras está hoje aí. Me surpreendeu, inclusive, a presidente da Petrobras hoje, sabe? Está ali, diz que reunindo com banqueiros. Eu fico assim com uma pulga, sabe, atrás da orelha. Mas o fato é, o que está assim, sabe, por trás dessa coisa aí, dessa chamada aqui, Maduro vence a eleição na Venezuela, diz conselho. Conselho aqui eu já disse, é o Conselho Nacional Eleitoral. Oposição contesta e aponta fraude grosseira. O que está em questão aqui, bicho, são os poços de petróleo que a Venezuela tem, sem falar no Essequibo, certo? Que é uma área ali, sabe, que a Guiana ali, a Guiana inglesa está explorando, sabe? E empresas estadunidenses estão dentro ali, sabe? Ali perto do pré-sal. O pré-sal, onde é que está o pré-sal, hein? Eu acho que o pré-sal não está aqui na nossa região, aqui na região norte, não. Mas o fato é que ali, sabe, hoje a região de Essequibo, ali o Brasil tem uma fronteira ali com essa região, é uma região, sabe, ali onde tem petróleo para dedéu. E o pessoal, na verdade, o que quer? O que quer o governo estadunidense? O governo de Biden e da Kamala, certo? Querem, sabe, é que o circo pegue fogo, rapaz, que o Maduro exploda, sabe? Coitado do Maduro, eu fico pensando, o Maduro parece com o Lula aqui, sabe? Assim, sujeito aí de pouca formação, sabe, sujeito de pouca aí orientação, e aí isso no plano individual, mas no plano coletivo, o Maduro, o Lula, sabe, são pessoas, são indivíduos, sabe, ou são políticos dentro de uma estrutura de país, sabe, com pouco poder, sabe, aí, sabe, poder na mesa de discussão, sabe, de votar, sabe, de decidir. Tá certo? Nós somos países colonizados, sabe? Essa é a realidade, tá certo? O que querem, sabe, aí os colonizadores, Estados Unidos e Europa, sabe, é continuar se apropriando dos excedentes da produção, como a França hoje faz, a grande França aí, sabe, a grande França aí dos Jogos Olímpicos, mas está lá na África, me parece que tem 12 a 14 países aí, sabe, onde ela domina, sabe, faz colonização hoje em pleno século XXI. Tá certo? E o mundo, do modo geral, continua sendo colonizado, bicho. Na verdade, o que está em questão é isso. Então eu vejo aqui, sabe, nessa chamada, Maduro vence a eleição na Venezuela e oposição contesta, apontando fraude grosseira, sabe? É esse esforço aí de se apropriar, sabe, do excedente da produção. Tá certo? Deixa me ver aqui, tem mais uma outra chamada aqui, não sei se vai dar, é o Globo. O Globo não vai deixar eu abrir, tá certo? Mas eu fiz o seguinte comentário, deixa me ver aqui se eu pego rápido aqui, a chamada da Globo, tá certo? Líderes internacionais não reconhecem vitória de Maduro na Venezuela e pede transparência na contagem de votos. Aí eu comentei o seguinte, sabe? A Globo não vai deixar eu ler, certo? Aí eu comentei o seguinte, papo furado desses líderes internacionais, entre aspas, que não reconhecem vitória de Maduro na Venezuela e pede transparência na contagem de votos. Figurinhas carimbadas, a tecnologia das urnas falam por si. Eu coloquei por aí, mas está errado. Falam por si, tá certo? É que nem a tecnologia de urnas que nós temos aqui no Brasil, tá certo? É que eu vivi um tempo aí, sabe, de contagem de voto na base de lápis. Quando são 28 minutos, devo terminar meu vídeo. A base de lápis, sabe? Tinha um pessoal de um cartório, sabe? Tinha uma enfermeira, sabe, que virou dona de cartório lá na cidade onde eu nasci e onde eu voltei depois, sabe, já formado em direito para fazer advocacia e participei. Acho que foi em 89, sabe? A minha primeira participação em processo eleitoral, sabe, pelo Partido dos Trabalhadores foi em 89, com a primeira eleição de Lula.
tá certo? Na cidade de Altamira, certo? E eu podia ver ali, sabe, dentro de um centro comunitário, sabe, ali, sabe, mesas para tudo quanto era lado e mesas ali cercadas e as urnas sendo trazidas, eram urnas de lona, sabe, e espalhados os votos assim, em papel, sabe, ali sobre uma mesa, tudo ali facilitando a corrupção. Isso sim, bicho, que é fraude grosseira, tá certo? Havia um tal de mapismo que era ali, sabe? Uma planilha manuscrita, a lápis inclusive, certo? Onde o pessoal do cartório e ali, sabe? E outras pessoas agregadas por esse pessoal do cartório, sabe? Para fazer aquele trabalho. E a gente estava ali, que olhando ali. Mas depois que a gente ia embora, rapaz, ficavam os mapas para trás escritos a lápis, tá certo? Ah, porra, assim não dá. Agora aqui não. São urnas eletrônicas, os resultados são imediatos, certo? Algoritmos trabalham ali, sabe? Alta tecnologia cibernética, tá certo? Do mundo da informática, tecnologias aí de informática, aquela coisa toda. Tem meio melhor que esse, tá certo? Compara com o meio dos Estados Unidos para ver. O cara até falava assim, um meio medieval, não vou nem falar medieval, tá certo? Nos Estados Unidos ali para facilitar a corrupção, tá certo? Uma legislação toda escrota. Nos Estados Unidos não tem, bicho, não tem um poder, é um eleitoral como tem na Venezuela e tem no Brasil, tá certo? E na Venezuela tem mais ainda, lá é um poder, aqui no Brasil não, é uma instituição, é um órgão. O TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, faz parte do Poder Judiciário. Na Venezuela não, o Conselho Nacional Eleitoral é um poder, tá certo? É um poder, portanto, aí, sabe, uma instituição de Estado, vê se pode. Aí os caras vêm falar aqui, sabe, de fraude grosseira, aí não dá, bicho. Agora, quem é que abre a boca para falar isso, tá certo? É que eu digo assim, sabe? Papo furado desses líderes internacionais que não reconhecem a vitória de Maduro na Venezuela. Pedindo transparência na contagem de votos. Diz que transparência, bicho. O que é isso, bicho? Na verdade, a transparência que eles querem é ser papo furado. Quem deu essa notícia foi a Globo, vê se pode. Logo a Globo, tá certo? A Globo que não queria, sabe, desde o começo, a Globo que ajudou a assassinar Getúlio Vargas, bicho, tá certo? Que apoiou o assassinato de Getúlio Vargas pelas Forças Armadas estadunidenses e pelas Forças Armadas aqui no Brasil, tá certo? Levaram o cara à morte, tá certo? O Getúlio Vargas. Criaram ali uma pressão tão grande em cima do sujeito, certo? Que era militar, o Getúlio Vargas, acho que foi general, certo? Tá certo? Era um cara aí, sabe, aí, entendeu? Aí, tipo, como foi ali, sabe, ali para aquelas bandas ali da América do Sul, ali, sabe, para bandas ali da Colômbia, da Venezuela, o Bolívar, o Simão Bolívar, entendeu? Ali, um burguês ali, sabe, um filho de fazendeiro, um colonizado, tá certo? Tinha os colonizadores, né, o pessoal da metrópole, tá certo? E tinha os seus representantes aqui. O Simão Bolívar era um desses aí, era um proprietário de terra, Simão Bolívar, sabe? Que de repente aí, sabe, resolveu aí, defendendo seus próprios interesses, vai ver, sabe, eu creio que ele não tinha ideologia revolucionária, entendeu, não pensava em socialismo e em comunismo, essas coisas assim, tá certo, não pensava não. Mas o fato é que hoje, sabe, e eu vou finalizar por aqui, tá certo, tudo isso aí é cascata. Cascata quer dizer papo furado.